Chega deixando o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Se inscreva no nosso canal e vamos falar sobre preparação para o jogo de amanhã com o Ceará e, claro, Copa do Brasil. Já vou trazendo logo a notícia de cara para você. 2 jogos no Maracanã, hein? Atenção, torcedor. Dias 10 e 14 de dezembro. Pô, Azevedo, mas não tem como levar o jogo para São Januário? Vai ser meio a meio. O Vasco vai ficar do lado direito quando for mandante. Eu vou explicar tudo isso agora aqui no nosso vídeo. Mas antes eu peço a você para se inscrever também. Vamos falar então sobre a preparação para o jogo com o Ceará. Há uma dúvida, né? O Hugo Moura está fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Será que o Fernando Diniz vai colocar o Carlos Cuesta para estrear? Ou vai manter 2 canhotos, Robert Renan e Lucas Freitas na zaga? Zaga que foi bem na reta final contra o Botafogo. Eu acho que já seria um jogo para começar a colocar o Carlos Cuesta, né? Sem o Tietê no meio-campo, quem é que entra? Vai ser Barros e Cocão? Barros e Paulinho? Thiago Mendes ainda não tem condições de voltar ao time? Sem o Piton na esquerda. O exame não deu nada, mas ele está com dores. Leandrinho, Vitor Luiz ou Puma improvisado? Então são algumas opções que tem o técnico Fernando Diniz para o jogo de amanhã, 8h30 da noite, em São Januário. Até ontem, no fim do dia, mais de 10 mil ingressos foram vendidos, né? Foram reservados pelo torcedor vascaíno. Com certeza vão chegar a pelo menos 15 mil. Bom, vamos ao tema principal do nosso vídeo. Logo após a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, jogos que serão disputados nos dias 10 e 14 de dezembro, já começaram as discussões dentro dos grupos, né, de torcedores. Tem que jogar em São Januário, tem que fazer pressão, o Pedrinho, para jogar o primeiro jogo ou o segundo, e quando for mandante em São Januário, dá 5%, dá 10% para a torcida do Fluminense e tal. Aí do lado do Fluminense eu recebi postagens de colegas. Não, Mário, porra, não pode ser frouxo, não pode arregar, nada de meio a meio Maracanã, é 10% para eles, não sei o quê. Gente, vamos lá. Papo de torcedor à parte, vamos falar o que reza o contrato assinado pelas partes. O consórcio Maracanã comanda a operação do complexo do estádio jornalista Mário Filho. Ponto. Nesse ano, o Vasco, através da sua diretoria, tendo à frente o Pedrinho, firmou um contrato com o consórcio Maracanã, que tem como anuente, como participante, Flamengo, com 65% das ações, 35% do Fluminense. Esse contrato diz o seguinte: clássicos Vasco-Flamengo, Vasco e Fluminense serão disputados no Maracanã, com 50% da carga de ingressos para cada torcida. Quando o Vasco for visitante, ele terá, quando o Vasco for o mandante, ele terá todos os benefícios que tem Flamengo e Fluminense. Quando jogam no Maracanã, o aluguel, o valor que eles pagam é menor do que o Vasco pagava quando atuava esporadicamente no Maracanã. O Vasco vai poder customizar o seu setor e não entrar no estádio, ter Fluminense, ter Flamengo e o jogo é só contra um deles. Então, toda essa ambientação, tudo isso está colocado no papel. E mais, a partir do ano que vem, o Vasco tem reservado pelo consórcio 8 datas para atuar no Maracanã. O contrato está assinado. Pode ser que ao longo dos dias, das semanas, algum dirigente venha a público, e até pode ser o próprio presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, que jogue para a galera, dizer que não, esquece, o contrato está assinado, não tem o que chorar. Chorar é jogar para a galera. Meio a meio nos dias 10 e 14 de dezembro. Ponto. Isso não tem mudança. E tem mais. O Batalhão Especial de Policiamento em Estádios, o BEP, não permite Vasco e Fluminense nem Vasco e Flamengo em São Januário. Apenas Vasco e Botafogo, por serem 2 torcidas mais próximas. Então, não tem a menor chance do jogo ser em São Januário. Ponto. Outro detalhe. Fábio, quando o Vasco for o mandante, porque vai rolar o sorteio, né, do mando de campo da Copa do Brasil. A CBF ainda não confirmou a data.
O Vasco vai ficar do lado direito, que é o lado que o Vasco conquistou por ser o primeiro campeão carioca do Maracanã, ou o Fluminense, por ser um interveniente do contrato, ele tem a participação no consórcio, ele fica do lado direito, que é onde ele tem ficado? Então, eu ontem conversando com um dirigente do Vasco, ele me disse o seguinte, falou, cara, questão do lado, o Vasco vai ficar do lado esquerdo nos 2 jogos. Mas os benefícios que tem no contrato assinado, o Vasco vai fazer valer. Como? Receita de bares, receita de estacionamento, customização do seu espaço, tudo isso o Vasco vai poder fazer quando ele for o mandante de um dos 2 jogos. Torcedor, sem pensar com o fígado ou com o coração, vamos pensar com a razão, né? Com a cabeça e com o bolso. Jogar no Maracanã uma semifinal de Copa do Brasil, que só será disputada em dezembro, é o tamanho desse jogo. Já vi também alguns comentários, torcedores totalmente passionais, sem nenhuma ambientação, sem nenhuma convicção, apenas porque, igual o Pedro Certeza, tá em crise, chama o Vasco, toma Pedro Certezas. 7 competições, 6 já foram pro saco. Bom, deixa pra lá. Na estação, próxima estação, desembarque obrigatório. Dito isso, cara, eu vi alguns falando assim, o Vasco não perde jeito, o Fluminense não perde jeito nenhum, o Fluminense vai atropelar o Vasco. Tá bom, eu gosto assim. Eu gosto quando o adversário acha que é superior ao Vasco. Eu gosto assim. Acho maneiro. Vamos aguardar. Eu sei que os números do confronto jogam a favor do Vasco. Até a década de 80 havia uma freguesia. Só que essa freguesia mudou de lado. Mas suponhamos que ele estivesse bem fisicamente. Isso é planejamento. Agora, quando você se planeja, até a janela de meio de ano, você consegue enxergar os gargalos do seu time lá atrás. Fala, putz, agora eu não consigo trazer um meio-campista. Mas se esperar, tem um fulano aqui que eu sei que vai ficar sem contrato e é exatamente o cara que eu preciso. Deixa eu começar a falar com ele. Entendeu? Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Rafinha e Felipe Luiz em 2019. Mas aí a gente vai rodar e nós novamente vamos cair no resultado. Você pode ter feito um baita planejamento do seu ponto de vista. Mas só um vai ganhar. Mas por isso, porque você pode achar que fez o melhor planejamento possível e depois dá tudo errado, a sua bola não entra. E sabe o que vão fazer com você? Vão trocar. Mas a bola não entra por acaso. Mas aí cabe ao dirigente ter noção do projeto que ele está comandando, ter capacidade e noção futebolística. Tô trocando o time inteiro aqui, porque eu entendo que daqui 3 temporadas eu tenho condições de brigar. Aí você não pode ser suscetível à pressão externa, por exemplo, algo que no futebol brasileiro é o que mais tem. Torcida entrando em CT de clube para cobrar com a conivência de dirigente. Você muitas vezes fica assistindo ao bate-papo, entre aspas, né, de torcedor. Exato. Você tem que ter a noção do que é que você está fazendo. A sua chance de ganhar aumenta muito. Eu acho que é muito difícil você controlar. Não é melhor te levantar tudo pro alto aqui e ir embora. Não adianta nada. Léo, assim, Ivan, o que a gente sempre fala, e você usava essa frase de minha autoria. O Google nos dá o resultado. Então vamos lá pesquisar. Em 1989, o Botafogo foi campeão carioca. Beleza, foi campeão carioca. Se planejou para isso? A gente vai ter que analisar se foi por acaso. Às vezes é por acaso. Quando você vai ver, você tá ali, caramba, eu tô aqui, olha onde eu cheguei. Aí são 2 jogos, você é campeão. O Milito foi extremamente criticado na temporada passada. Ele chegou a 2 finais. Sim. Se o Atlético Mineiro, extremamente criticado, com o Milito sendo questionado o tempo inteiro, se ele ganha a Libertadores e a Copa do Brasil, ele terminaria como o melhor time da temporada. Sim. E ninguém ia falar sobre planejamento. O que eu quero colocar é muito difícil estabelecer um planejamento em janeiro e cumpri-lo à risca até dezembro. Porque o camarada se sujeita à pressão da Não é, porque você não controla determinadas situações e você é obrigado a fazer ajustes. Olha o que é o Flamengo agora, depois das contratações. Mas essas contratações, aí você vai ao encontro do que eu estava falando. Essas contratações, de repente, elas foram planejadas lá em janeiro. Eu não tenho essa informação. Então ele rifou o primeiro semestre? Não, foi campeão carioca. Então... Ele não conseguia, naquele momento, fazer aquele tipo de contratação. Perfeito. Mas ele esperou. Tava com caixa Isso é planejamento. Eu tô esperando aquele cara vai chegar pra mim, nessa data aqui, eu vou contratar. Mas foi o que aconteceu com o Botafogo na temporada passada, gente. Não. O Botafogo abriu caixa na metade do ano, trouxe as peças... Então, mas trouxe as peças certas. Tudo bem. É o que eu falo, com dinheiro e com poder de sedução pra chegar pra um cara desse e falar, meu irmão, você vai morar na França depois, hein? Você vai ficar 6 meses aqui, eu sei que você é bom pra caramba, nós vamos brigar por título e tal. Quanto você quer? Eu quero tanto. Tá. Aí eu chego lá, ligo no Bet, no caso do Luiz Henrique. Custa quanto?
20 milhões de euros, toma, tá aqui. Vem Luiz Henrique. Mesma coisa no Atlanta United. Quem é o Bambambam aqui? Almada, jogava pra caramba no Vélez. Já sei que esse cara é bom. Almada, é o seguinte, você vai jogar lá no Crystal Palace. Não foi o caso, mas eu tô falando aqui de uma possibilidade que poderia ter rolado. Pô, legal. Quanto você quer? Tanto. Beleza, eu te pago. Aí liga lá no Atlanta United e fala, então, meu irmão, quero levar o Almada. Quanto custa? 30 milhões de dólares. Tá aqui na mão. No caso, nem pagou ainda, hein? O ponto é, são 20 times no Brasileirão. O Kleber trouxe aqui o BBB. 12 já trocaram de treinadores. Calma, uma troca, vamos colocar normal na temporada. Uma troca de treinador, ou seja, 2 treinadores na temporada. Mas qual a chance de um time que trocou 2 e um time que trocou 6? Quem você acha que vai se dar melhor na temporada? Mas perceba os times que trocaram mais de uma vez. São times que você não vai esperar muito ao longo da temporada. Pode traçar um melhor planejamento, os caras vão sofrer. Então, o Botafogo Os caras vão sofrer. Porque o planejamento, mais uma vez, a palavra planejamento. Às vezes, a gente fala como planejamento que deu certo, resulta em título. Você vai olhar para uma equipe que está extremamente endividada e vai entrar na temporada apenas para permanecer na primeira divisão. Pode ter certeza que o planejamento foi alcançado ou foi cumprido. O objetivo foi alcançado, ele permaneceu na primeira divisão. Ele vai ser extremamente criticado. Há caminhos diferentes para Vai isso. ser extremamente criticado. E a gente está falando de um time que tem a régua mais alta para outros que tem a régua lá embaixo. Aí, convenhamos que Por a exemplo, pontuação a gente sempre entendeu a janela de janeiro, a janela mais importante lá atrás. A janela mais importante, que você monta o elenco e depois você fazia correções na metade do ano. Hoje, algumas equipes já adotam a metade do ano, uma janela que precisa ser importante. O Flamengo fez certo. Não, mas ele não rifou o primeiro semestre. Mas o Flamengo tem uma particularidade que é o que o Léo falou. Por quê? O Flamengo estava zerado no início do ano. O Flamengo tinha dinheiro. Caixa do Flamengo estava zerado. Por quê? Comprou terreno para fazer estádio, gastou muito dinheiro para trazer Plata, Alcaraz, que já foi vendido, Michael de volta pagando salários de luva, sem pagar direitos federativos, mas enfim. O Flamengo, ele fez ali uma janela muito importante no ano passado, comprando terreno para estádio. Então ele chega numa nova gestão com caixa zerado, né? Então quem vem? O Juninho, que é um jogador de scout. O Juninho é um jogador 100% de scout. Você vai pagar 5 milhões de euros, tá? Vamos assumir o risco aqui. Não deu certo. O que acontece? O Flamengo fatura, já que a gente está citando esse caso, 150 milhões de reais só para disputar a Copa do Mundo de Clubes, né? Em bonificações, por ter chegado às oitavas de final. Faz um ciclo de vendas espetacular. Vende o Alcaraz, vende o Gerson, vende o Wesley, vende o Fabrício Bruno, chega nesse estágio podendo gastar. E aí é possível fazer uma contratação de 22 milhões de euros para trazer o São Paulo. Ele quer mais do Flamengo ainda, o que para mim é um acerto. O Flamengo quer um centroavante de um perfil diferente do Pedro. Tô errado? Não, é verdade. O Flamengo tentou o Tati Castelhanos, o Flamengo buscou o Beltrán. Não conseguiu chegar a um acordo com os caras. Ok, agora eu não vou contratar esse centroavante. Eu vou esperar a próxima janela, quando eu terei outras oportunidades. Talvez eu passe a voltar nesses mesmos atletas, caso o Andrés Pereira no Palmeiras. Mas eu vou analisar outros caras, vou chegar ao perfil que eu preciso, que é o centroavante de mais mobilidade que saia da área. Isso é planejamento. Isso é planejamento. Sabe qual teria sido mais uma vez pro Botafogo? Rapidinho. Fala. Talvez vocês concordem comigo, tá? O Arthur Jorge queria uma renegociação contratual. Ele tinha um contrato vigente, né? Ou seja, o John Textor tinha a prerrogativa de chegar e falar, não, meu irmão, não dá. Vai o escrito, você assinou aqui e tal, não está escrito. Mas poderia ter feito uma renegociação ali. Beleza, você ganhou Libertadores e Brasileiro. O Brasileiro não via para o Botafogo desde 1995. Libertadores, como disse a Isa, um título inédito. Será que não vale valorizar o técnico? Será que vale tratar o Botafogo, como a gente falou aqui no início da temporada, como um clube satélite, sendo que a holding dele era o clube mais bem sucedido? Agora não adianta espernear, o Botafogo tem um dono, que você sempre fala por aqui. Mas é verdade. Vai fazer o que quiser. Mas é verdade. E se ele der títulos pro clube, ninguém vai questionar nada. Essa é a grande verdade. Mas ele tá num caminho perigoso. Esse castelo de cartas vai ruim daqui a pouco. Sim, eu concordo com você. Só pra gente encerrar, senão a gente não consegue tocar o programa. Desculpa. Vamos lá. Você pega o Palmeiras, tá? Era necessário fazer uma reformulação. Acho que todo mundo aqui concorda que era necessário fazer uma reformulação, beleza? Claro. O que o Palmeiras fez? Pegou o dinheiro que ele tem e ele pode, mais de 700 milhões de reais e contratou jogadores. Eu acho que o Palmeiras, ele contratou bem. A gente pode discutir um ou outro, mas são nomes que podem vingar no Palmeiras e foram escolhidos a dedo ali pelo treinador, beleza? Beleza. Ok? Sim. Então, tá dentro do planejamento, beleza? Daqui 15 dias a temporada pode acabar pro Palmeiras. É improvável. É improvável, mas pode ser que acabe. Mas aí você está pensando no curto prazo. Você vai chegar lá. Calma. E o que vai acontecer, ou o que pode acontecer, hoje é informação, depois das 2 eliminações para o maior rival, dentro do planejamento,
certo? Porque estava passando por uma reformulação. As 2 eliminações podem fazer com que o treinador mais longevo do futebol brasileiro decida não ficar. Mas é isso que faz o futebol ser especial, Ivan. Por isso que eu tô falando o planejamento. Nós falamos tanto em planejamento, Mas e eu qual é o acho interessante qual é que o você... planejamento da diretoria do Palmeiras? Hã? Qual é o planejamento da Não diretoria é do ganhar. Palmeiras? Que ele permaneça. Que ele permaneça independentemente do que aconteça até o fim do ano. Sim. Isso é planejamento. Se ele vai querer ficar ou não, já são outros 500. Por que ele Aí não quer depende ficar? dele. Por que ele não quer ficar? Da pressão externa. Pela pressão externa. E por que existe Mas pressão Se o externa? profissional não quer Por conta do Se resultado. o profissional não torcedor. quiser ficar, aí é problema dele. Você tem como meta renovar com o seu treinador. O Abel Ferreira é o técnico do Palmeiras até 2027, se depender de Leila Pereira. Isso é o planejamento dela. Assim, se você ó. vai conseguir segurar esse cara, aí já são outros 500. Porque ele tem a vontade própria dele, ele tem a família dele, ele tem o dia a dia dele. Aí são outros 500. Mas o planejamento está traçado. A reformulação foi feita. E Os você vai jogadores sofrer. foram contratados. Você vai sofrer. mas cabe ao dirigente Bancar. saber sofrer. Bancar. A gente fala muito de saber sofrer. Essa vai Bancar. sofrer, Você tem certeza de que o seu planejamento está sendo bem feito? Então banca. Se o Palmeiras não for campeão, e para mim tá, o planejamento do Palmeiras é extremamente correto. Foi um ótimo planejamento que o Palmeiras fez para 2025. Não sei se o Palmeiras vai ganhar o Não é brasileiro. garantia. Não sei se o Palmeiras Não é vai ganhar a garantia, Libertadores. exato. E não é Mas isso é que vai melhor, pautar um então. bom planejamento ou um mau planejamento. Quer ver o adversário do Palmeiras? River Ou- Plate. Tá mal. Ele gastou 50 milhões de dólares no início do ano para montar o time. Trouxe jogador campeão mundial, trouxe Montiel de volta, trouxe a Cunha, botou o Mastantuono ainda para jogar o primeiro semestre, fez a farra, uma rapa no mercado, trouxe o Marcelo Galhardo, isso aqui não tem como dar errado. Qual o planejamento do River? O Mastantuono foi embora, e aí? Você olha pro time do River hoje, você fala o quê do River? Isso aí, torcedor vascaíno. Partida importante amanhã em São Januário contra o Ceará. O Vasco buscando aí se manter longe da zona de rebaixamento e resultados aí importantes na partida entre Fortaleza e Vitória, Mirassol e Grêmio, aonde favorece o Vasco, hein? Resultados favoráveis ao Vascão da Gama. Então uma vitória contra o Ceará dentro de São Januário ajuda demais o Vasco a se dispersar, né, dali da zona da degola. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações.